Estão vendo a minha tela? Oi, professora, eu sou a Andréia, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos meus amigos aí. Boa noite, André. Quando a gente fala de Covid é difícil, né? Tem gente que respeita, tem gente que não respeita, e aí estão contaminando seus familiares. Enquanto a população não tiver conscientização de tudo isso, nós vamos ter um problema sério. E eu acho que, em conta disso, nós vamos ter uma reunião, acho que amanhã, os coordenadores, e aí para falar sobre como vai ficar. Eu acho que quando eu for dar aula presencial, não vai ser para todo mundo. Vai ser para 20 pessoas. Espera aí, só um minutinho. Alô? Não, é que eu comecei a minha aula com a turma 211. Tá, eu te ligo, tá bom? Beijo, tchau. Então, a gente acaba ficando, sabe, estressado com tudo isso, com as pessoas. Porque, realmente, quanto mais vocês acabam dentro de casa fazendo tudo isso, não só saindo para trabalhar, um monte de coisa, a gente tem gente que está aí enchendo a cara, fazendo os bailinhos funk, ficando até tarde. Aqui mesmo, numa pracinha, eu moro perto da Praça do Vinho. A minha irmã passou por lá hoje, tinha uma aglomeração de 20 pessoas cantando, batendo palma, fazendo e acontecendo. É um desrespeito, gente, é um desrespeito com a população, é um desrespeito com os seus familiares, é um desrespeito com tudo isso. Não posso falar para vocês que, assim, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu acho que é errado, sabendo que nós temos problema de saúde pública. O bom, vou ser bem sincero, que eu vou falar, talvez até machuque um pouco, mas o bom é que algum desses familiares deles precisem de uma UTI. Ou ele mesmo, né, que precisa de uma UTI. É difícil você falar isso, porque está esgotado, estão os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, eles estão esgotados. Quem trabalha na limpeza, quem trabalha na administração, quem trabalha aí no PSF, que sabe também, quem trabalha em UBS na faxina e na administração, gente, eles estão esgotados, eles estão esgotados. É muito duro isso, é muito duro, quando a pessoa não põe a mão na consciência. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Só sou um simples enfermeiro. Então fica difícil para a gente ajudar todo mundo. Bora lá para nossa aula, saindo do marasmo. Oh, pai. Hoje a gente vai falar sobre as doenças, patologias causadas por bactérias, continuação das bactérias. Leptospirose, difteria, coqueluche e tétano. Tá? Então a gente vai começar aí com a leptospirose, que a gente vai ver que é uma doença potencialmente grave, né? Quando a gente fala, temos surtos epidêmicos que ocorrem principalmente nas enchentes, quando as bactérias penetram no organismo através de pequenos ferimentos na pele ou pela mucosa do nariz ou boca, podendo provocar
insuficiência renal e hepática. Qual o agente causador? A gente fala que é a bactéria espiroqueta, lá naquelas espiroquetas que eu mostrei para vocês. Lectospira interrogans. Reservatório, o rato alberga a bactéria nos rins, ele não adoece, eliminando no ambiente e contaminando água e solos e alimentos. Então, ele faz o xixi e aí acaba a gente pegando essa doença, tá? A transmissão, exposição direta ou indireta com a urina dos animais infectados, AL interrogans, penetra através da pele e da mucosa, como olhos, nariz e boca, através da ingestão de águas e alimentos contaminados. Nós temos um período de incubação de 7 a 14 dias, podendo ocorrer em até 30 dias, né, a lectospirose. Aí, quando a gente fala de sintomatologia ou sintoma, nós falamos da forma anictérica, que é uma septicemia e imune. Ele tem aí, o que é uma septicemia? Pode durar até uma semana os sintomas. Quais são esses sintomas? Calafrio, febre, cefaleia, mialgias, como dor na panturrilha, náuseas, êmese, que é vômito, epistaxe, que é sangramento de nariz, dor abdominal e prostração. Quando a pessoa não consegue levantar, não consegue fazer nada, tudo dói, então a pessoa fica prostrada. Imune pode apresentar-se na segunda semana da doença. Então, o paciente pode ficar na primeira semana imune, depois que foi exposto ao vírus, e o paciente pode apresentar complicações cardíacas, como hemorrágica, oculares, petequias, meningite, exantemas e colúria. Então, tudo isso que meningite, ele pode ter exantemas pelo corpo e colúria, né? A cor dele pode mudar, tudo isso. A forma ictérica pode levar o indivíduo a óbito, ocorre devido a alteração cardíaca, insuficiência renal, pulmonar, hemorragia e icterícia. Como é feito o diagnóstico? Exame de sorologia IgM, pelo método ELISA, exame de função hepática, TGO, TGP, bilirrubinas, gama-GT. Isso tudo é onde a gente vê o que está acontecendo com esse fígado do paciente, né? Como está tudo isso. Exames de função renal, como ureia, creatinina e proteinúria. Quanto nós temos de proteinúria nessa urina, né? A ureia, para saber como está essa ureia. E aí, sucessivamente. Hemograma, eletrocardiograma, raio-x do tórax. Então, aí a gente acaba fazendo tudo isso para ver como está essa pessoa. Prevenção, como que eu faço? Evitar contatos com áreas alagadas sem a devida proteção, usando botas, roupas que seja adequada. Cuidados rigorosos com o alimento, principalmente os enlatados. Quantas vezes já foram no mercado e viram algum rato ou alguma coisa, eles ficam lá armazenados, tem comida ali, eles podem urinar. E a gente chega em casa, não lava as coisas, e aí acontece o quê? Se contaminamos. Então, o correto é lavar todas as latas e tudo isso. O uso de hipoclorito de sódio para desinfecção das áreas contaminadas. Se matou um rato no quintal, tem que jogar hipoclorito de sódio. Se vocês puderem limpar essas latas, né, esses enlatados todos, lavar, seria super mega importante, tá? Evitar o acúmulo de entulho e restos de alimentos no meio ambiente. Para quê? Para não ter problema com rato e um monte de coisa, tá? E a desratização, se vocês acabar vendo que tem muito rato aí no seu local. Então, isso é muito importante. Ciclo de transmissão, a gente vê quem é o carregador assintomático, que seria, né, o rato, ele pode passar para esses animais silvestres, animais domésticos de rebanho, animais selvagens, ele contamina os solos, né, e aí ele contamina quem? A pessoa. Quando a gente fala de meningite, uivite nos olhos, síndrome pulmonar hemorrágica, disfunção hepática e disfunção renal. Então, aí é só para vocês verem que é uma ilustração. E aí nós vamos para a difteria. Difteria, isso é muito importante. Difteria. A difteria Krupp é uma doença bacteriana aguda cujas lesões características são membranas
branco-acinzentadas, aderente, circunda por processo inflamatório, que invade as estruturas vizinhas, localizado mais frequentemente nas amígdalas. Isso aqui, ó, é amígdalas, tá? Isso aqui tá muito inchado, tá? Então, ele fala que nas amígdalas temos aí a laringe e o nariz. A doença compromete o estado geral do paciente, que apresenta febre, cansaço e palidez. A dor de garganta discreta, em alguns casos mais graves, pode haver edema, né, de pescoço, e aumento dos glândulos linfáticos, na região até da asfixia. Então, eu posso ter uma asfixia no paciente. Aí a gente fala dessa mecânica aguda pela obstrução causada pelas essas placas aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, aí as pessoas têm essa placa, quando ela acaba... Como é a transmissão? O Corynebacterium diphtheriae é um bacilo transmitido por contágio direto com o doente ou portadores assintomáticos, que não manifestam a doença. Através das secreções nasais, também pode ocorrer a transmissão indireta, através de objetos que tenham sido contaminados, recentemente pelas secreções orofaringe ou de lesões em outras localizações. A incidência da transmissão de difteria costuma aumentar nos meses dos frios, principalmente em ambientes fechados devido à aglomeração. Prevenção, como eu previno? Como que eu vou fazer para prevenir? A difteria pode acometer as pessoas suscetíveis, não adequadamente vacinadas, tem vacina, de qualquer idade, e não apenas crianças, como era mais comum antes da utilização sistemática da vacina. A única maneira efetiva de prevenir a difteria é a vacinação, pois a doença, em geral, não confere a imunidade permanente, o que faz com que o doente deva continuar seu esquema de vacina. Após a alta hospitalar, crianças em idade pré-escolar são o grupo mais suscetível, quando não há imunizados previamente com o esquema básico de vacina. Então, existe um esquema básico aonde eu tenho que vacinar essa criança, esse adolescente, aí sucessivamente. A melhor coisa é o esquema correto de vacinação. Aonde nós temos vacinação combinada contra DPT, HIV. O esquema básico de vacinação na infância é feito com 3 doses da vacina contra DPT e HIV. E aos 2 e 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço é feito com a DPT aos 15 meses. E o outro entre 4 e 6 anos de idade. Tá? Onde a criança aí fica bem melhor. Acaba não tendo mais, porque ele está totalmente vacinado, está imune. Ele deve fazer o esquema, quanto mais esse esquema for melhor, correto for feito, esse paciente não vai ter problema. Coqueluche. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada por bactéria. Está presente em todo mundo. Sua principal característica são crises de tosse seca. Pode atingir também traqueia e brônquios. Crianças menores de 6 meses podem apresentar complicação de coqueluche, que, se não tratada corretamente, pode levar à morte. Os principais fatores de risco para a coqueluche têm relação direta com a falta de vacinação. Então, eu tenho um problema sério quando essas mães não levam o filho para vacinar corretamente, quando essas mães deixam de vacinar. Na verdade, a gente fala mãe, mas é os pais, né? Porque tanto o pai como a mãe têm responsabilidade para com o seu filho. Então, eles não conseguem sair sozinhos e se vacinar na UBS. Então, eles precisam de vocês. A crise de tosse pode provocar vômito ou cansaço externo. Nessa fase, os sintomas são mais severos, dependendo do tratamento. Pode durar até 1 mês. É normal que adultos e adolescentes tenham sintoma mais leve da coqueluche, em relação às crianças mais novas.
A gravidade da doença também está direto relacionada à falta de imunidade e à idade. Então, como a criança tem uma baixa imunidade, por não comer corretamente, tem um problema, e aí a gente acaba mostrando tudo isso. Ok? Geralmente, os sinais e sintomas da coqueluche duram entre 10 semanas, podendo durar mais tempo, conforme o quadro clínico, situação de caso a caso. Lembra que a gente depende da imunidade de cada um. O diagnóstico da coqueluche, em estágios iniciais, é difícil. Então, eu não consigo visualizar ainda o estágio inicial. Eu não sei o que é. Uma vez que os sintomas podem parecer como resfriado ou até mesmo de outras doenças respiratórias. Então, nós temos um problema aí quando a gente fala desta criança, porque pode parecer um resfriado. Coleta de material de nasofaríngeo para cultura, tosse seca é um forte indicativo de coqueluche. Para confirmação do diagnóstico, pode pedir os seguintes exames: coleta de material nasofaringe com o cotonete, eu passo lá para a cultura, o PCR em tempo real, tá? Que é um exame para ver. Como exame complementar, pode ser realizado hemograma e raio-x do tórax. O tratamento da coqueluche é feito basicamente com antibiótico, que deve ser prescrito por um médico especialista, conforme cada caso. Cada caso ele vai ver o que ele pode estar usando para aquela criança ou para aquela pessoa que está com coqueluche. Tá? É importante procurar uma unidade de saúde para receber o diagnóstico e tratamento adequado, assim que surgem os primeiros sinais e sintomas. Então, é bem mais fácil a gente aí conhecer. As crianças, quando diagnosticadas com coqueluche, frequentemente ficam internadas, tendo em vista que os sintomas nela são mais severos e pode provocar a morte. A maioria das pessoas consegue recuperar da coqueluche sem sequelas e maiores complicações. No entanto, nas formas mais graves pode ocorrer quadros mais severos, como hérnias abdominais, de tanto tossir. Está tossindo muito, vai fazer uma hérnia abdominal. Em crianças, especialmente, as menores de 6 meses, a complicação são mais graves e pode incluir, por exemplo, infecções de ouvido, pneumonia, parada respiratória, que a gente fala parada cardiorrespiratória, desidratação, convulsão, lesão cerebral e pode levar à morte. Mas aí a gente tem que cuidar dessas crianças, tá? A vacinação é o principal meio de prevenção da coqueluche. Criança de 6 anos a 11 meses e 29 dias deve ser vacinada contra a coqueluche. O Sistema Único de Saúde, o SUS, também oferta vacina específica para gestante e profissionais da saúde que atuam em maternidade e em unidade de internação neonatal, atendendo o recém-nascido e as crianças menores de 1 ano de idade. A coqueluche é uma doença endêmica com epidemias, surgindo clinicamente no intervalo de 3 a 5 anos. A suscetibilidade da doença geral. Então, quando a gente tem uma endemia, né, que eu pedi para vocês pesquisar, que pode virar uma epidemia. Tá? Então, eu tenho um problema sério. O indivíduo torna-se imune em situações. Qual? Ao adquirir a doença, a imunidade duradoura, mas não é permanente. Pela vacina, no mínimo 3 doses, como a pentavalente, que é a DPT, HIV e hepatite B. Um reforço aos 15 meses e um segundo reforço aos 4 anos de idade, com a tríplice bacteriana. Gestante deve fazer a dose da vacina DPTA a partir da 20 semanas de gestação, a cada gestação. A imunidade não é permanente, após 5 a 10 anos em média, da última dose de vacina e proteção. Então, a cada 5 anos, conforme o fabricante da vacina, eu tenho aí que me revacinar. É importante vocês saberem disso, tá? Gestante todo ano tem que tomar. Se ela engravidar todo ano ela tem que tomar. Característica aqui que a gente fala epidemiológica. A doença é distribuição universal da incidência, independente da raça, o clima de situação geográfica em populações aglomeradas ocorre com maior frequência no final do inverno e inicia da primavera. A letalidade é mais acentuada entre os lactentes, concentra mais de 50% do óbito. Aí para vocês verem o vírus, né, ó, laringe, tudo vermelho, tá? Brônquios,
E aí nós temos o tétano. Tétano é uma doença infecciosa grave, aguda, não contagiosa, causada pela neurotoxina, que é o tetanospamina, produzido pelo bacilo de Clostridium tetani, sobre a célula do sistema nervoso. É um bacilo gram-positivo, anaeróbico, esporulado. Lembra que eu falei na aula de quarta-feira do bacilos, quando é gram-positivo, que ele precisa do meio anaeróbico, que ele precisa de O2, né? Ele tem maior concentração no gram-positivo e é um esporulado. Período de incubação de 2 a 21 dias. Quais é o hospedeiro? O hospedeiro é as fezes de animais como cavalos, cabras, boi, porcos, galinha, etc. Também pode ser muito encontrado em áreas rurais, no intestino e fezes humana, sem causar doenças em materiais pérfuro-cortantes contendo poeira e terra. Muitas vezes vocês falam prego enferrujado, não sei o quê. Não, também aí contendo poeira. Forma de transmissão. Ocorre em pessoas que não foram imunizadas, introdução do esporo bacteriano através da ferida. Mesmo se eu tiver uma ferida e pisar num cocô desses animais que está infectado, eu posso ter o tétano. Tá? Acidente com materiais pérfuro-cortantes contaminados com pó, terra ou fezes de animais ou humanas. Neonatal, através do coto umbilical, por meio de instrumento de substâncias contaminadas com teias de aranhas, pó de café e etc. Sintomas: febre, rigidez muscular da face, trismo e riso sardônico. Tá um riso meio assim. Rigidez na nuca e dificuldade para deglutir, disfagia. Rigidez dos músculos dorsais, contratura muscular generalizada, comprometendo os músculos respiratórios, causando um risco de morte ao indivíduo. Diagnóstico é feito com base no relato da rigidez ou espasmo muscular após o ferimento. Tratamento: sedação do paciente com benzodiazepínicos e miorrelaxantes. Soro antitetânico para neutralizar a toxina tetânica. Imunização ativa com a dupla adulto, DT, em caso de tétano acidental, no momento da admissão. Antibiótico terapia via endovenosa, isso aqui quer dizer via endovenosa. Desbridamento e limpeza do ferimento. Eu tenho que limpar toda aquela ferida, eu tenho que tirar tudo. E analgésico terapia. Prevenção, imunização da vacina tetravalente, DTP, em menores de 7 anos de idade. Revacinação da dupla adulto, DP, a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, a gente vai vacinar essa pessoa. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho, aqui são sintomas de espasmo muscular, rigidez no pescoço, tontura, suor em excesso, febre e palpitações. E ali é quando a pessoa acontece essa rigidez muscular, nos tônus musculares. E aqui eles tiraram um pouquinho para você ver como entra aí o vírus, né, dentro do organismo da pessoa. E aí vocês acabam conhecendo o tétano. E aí a gente acaba essa nossa quarta aula aí conhecendo um pouquinho. Várias coisas novas. Tem gente que não sabia que até o lixo está com corte, pode infeccionar. Muitas das vezes, a gente vê gente colocando pó de café em ferimento para parar o sangramento. Não é isso? Já vi muito disso. Açúcar, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente acaba fazendo, tá? Então, assim, pode vir a ter tétano. É uma responsabilidade muito grande. Perfeito? E aí eu fico aberto a perguntas de vocês. Professor, segunda-feira o senhor vai passar o simulado e quarta é prova? Já? É prova já? Nem pensei em prova. Vou ter que passar na segunda-feira. Quarta-feira é a nossa prova. Aí eu faço alguma coisa para a gente poder estudar, tá bom? É a quinta aula, Lidiane, é muita coisa. Pode falar, Andréia. Professor,
vai ter um simulado, mais ou menos, de todas essas as virais, essas que a gente vê, né? Essas 3 aulas, né? Nós estamos na quarta aula hoje. Sim, na quarta, aliás, com hoje. Amanhã, na segunda é a quinta aula, aí a gente já vai fazer o simulado. Ok, então. Tá bom. Obrigada, professor. Referente ao trabalho, o senhor poderia explicar mais uma vez como será feito para tirar qualquer dúvida? Vou falar. Não é para fazer o resumo das doenças. Não é para fazer o resumo das doenças. É para elencar o nome das doenças de notificação compulsória. Aí, sobre a endemia, pandemia, surto, aí eu quero que vocês coloquem o que vocês entenderam. E no final, vocês irão fazer um resumo de vocês. O que vocês entenderam sobre notificação compulsória. Não adianta só eu colocar as doenças. Eu tenho que saber por que, para quem que eu vou notificar, como eu vou fazer. Existe um SINAM que vocês vão ver, que é um número específico que a gente recebe. Então, isso é eu conhecer e fazer um resumo do que eu entendi, o que vem a ser notificação compulsória. E aí elencar as doenças. Perfeito? Isso mesmo. Esse sinal é importante vocês saberem. Tudo isso tem que notificar semanalmente. Então, tudo isso é importante vocês entenderem. Porque quando vocês caírem para o UBS, vocês já estão cientes de como que é as notificações compulsórias. Mesmo quando eu não tive nenhum tipo de notificação, que está sendo difícil hoje, por causa do Covid, a gente coloca que naquela semana não houve notificação. Tá? Então, aí só para vocês entenderem. O que mais, crianças? E, ó, o que eu falei tá gravado, então vai ficar mais fácil para quem quiser pesquisar lá nas nossas conversas. Não precisa fazer resumo das doenças, não precisa. É só elencar as doenças. Pessoas estão morrendo. Eu acho que eu fui um pouquinho severo demais quando eu falei sobre... Vou postar, Beatriz. Amanhã eu posto todas as aulas, quando eu falei sobre essa aglomeração que está tendo. Hoje eu vi uma coisa ridícula. Nos trens lotadérrimo. Os metrôs lotados. Gente de fora que saía pelo ladrão. Por que 15 dias de lockdown? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Que a semana que vem a outra vai estar pior? Lembra que eu falei no comecinho que a gente vai ter uma reunião, a coordenadora vai falar com a gente amanhã para ver como vai ficar essas aulas presenciais. Nós não sabemos o que a diretoria resolveu, nós vamos ficar sabendo amanhã. E aí eu já passo lá no grupo de vocês. Tá? Então, assim, por enquanto, eu não sei se vai poder ir todo mundo ou se vai poder só 20 alunos, mas eu passo para vocês na semana, tá bom? E assim, gente, não é obrigado vocês irem. Quem não vai para o presencial não leva falta. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a aula online gravada igual eu fiz na última vez. Porque tem gente que tem familiar de risco em casa, tem gente que tem alguma coisa. Bruna, a gente ainda não sabe. Não tem como eu fazer 2 dias com esse lockdown que está se instalando. Vocês já imaginaram? Não, vocês ainda não acabaram. Tudo isso a gente vai falar na hora certa para vocês do estágio. Eu estou esperando só o aval da diretoria para eu passar para vocês. Ô, louco, professor, mas desculpa, o estágio não é depois no segundo semestre? Não. Vocês têm estágio
de coletiva e não é no hospital. É de vocês orientando a população. Vocês vão escolher um tema, um grupinho aí de 10 pessoas, e vocês vão orientar a população, para vocês terem aquele primeiro momento com esse estágio. Então, é de saúde coletiva. Nós vamos... Um exemplo, por exemplo, eu não sou de Itaquera, eu sou daqui da Penha. Eu decidi fazer o curso aí porque minha irmã fez, e um outro amigo nosso da família fez aí no ESA, e foi muito bem recomendado, falou muito bem do senhor, e eu posso estar fazendo aqui no meu bairro também, pode ser? Então, aí eu só apresentar foto, falar no OBS. Então, Andréia, porque a gente vai ver o esquema, né? O que é. Então, tipo, você tem o seu grupo. Tá? Certo. Então, o seu grupo vai falar sobre, vamos colocar, tuberculose. Certo. Aí vocês vão escolher, eu falo assim, ó, vocês querem ficar lá no metrô Itaquera? Aí vocês ficam no metrô Itaquera até um certo horário, aí vocês vão ter que estar de avental, de máscara, tudo bonitinho, cabelo preso, para dar essa orientação. Aí vocês irão fazer um banner, né? Este banner com as orientações, porque você vai mostrar para a pessoa, ó, a tuberculose, ela pega com como que eu posso falar? Você espirrou, se a pessoa estiver contaminada, você pode pegar. Então, tem que tomar algum cuidado. Ensinar como a pessoa tossir, entendeu? Colocando a mão aqui, e não assim. Tá? Porque você vai e coloca onde? No ônibus, no metrô, e você pode contaminar outras pessoas. Mas ainda não foi resolvido. Sim. Ainda não foi resolvido. Estou esperando só o diretor me passar para eu poder estar passando para vocês. Certo, certo, porque aí nós vamos ter esse simulado, vamos ter a prova, o lockdown, mais aulas, é lá adelante. Na verdade, vocês estão tendo 4 aulas, ainda falta 6 aulas, mais uma prova, e se alguém ficar de recuperação, tem mais a recuperação. Então, pode demorar um pouquinho ainda. Beleza, tá bom, professor. Bom, a gente não vai fazer nada que coloque vocês em risco. Certo. A escola não vai fazer isso. Então, assim, se vê que vocês não dá para ir agora, a gente marca um tempinho lá na frente. Uhum. Tá certo, tá certo. Perfeito, gente? Então, ficou bem orientado isso que eu passei para vocês? A minha preocupação é estar passando para vocês. É a mesma coisa que a gente está vendo em outros grupos que estão no estágio. No hospital que eu estou tem muito Covid. Aí vocês falam o quê? Então, é assim, vai acabar a saúde coletiva e vocês têm 20 horas de estágio. Essas 20 horas têm que ser cumpridas de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, vocês têm que fazer esse estágio. Aí depois vem os outros estágios, um monte de coisa, né? Então a gente vai ter bastante coisinha, vai ser muito importante para vocês. Vocês vão aprender a lidar com a população, né? Tem hora que a gente quer matar, mas não pode. A gente tem que fazer carinha de alface. Tudo bem, senhora. Tudo bem, gente. Tô feliz. Tá vendo? Tô rindo. O professor vai ter matérias no EAD para fazer. Essas matérias que vocês já fizeram, tanto de microbiologia e saúde pública, vai aí, eu já vou ver se vocês já têm as 2 notas, tá? Vontade não falta, eu entendo. Já faço cara de alface todos os dias. Eu também, todo dia. Hoje mesmo, eu fui, vocês que aí, né, André e adjacências, que pediram para eu dar aula à tarde, para uma mesma turma igual a vocês. Porque os professores, peraí. Porque